Bom, então estamos aqui no capítulo 6, e aqui que a coisa começa a ficar feia, porque as interpretações que partem a partir daqui, elas são muito divergentes, dependendo da linha teológica que você segue. Você vai ter classes de teólogos que entendem que aqui começa de fato os juízos de Deus, e eles são seguidos por 3 sequências de 7, abertura dos 7 selos, toque das 7 trombetas, derramamento das 7 taças. Já vai ter aqueles que vão dizer que esse momento inicia-se a grande tribulação com a abertura dos selos. E a classe, por exemplo, da qual eu faço parte, desses autores que eu trouxe aqui, os livros, eles entendem, nós entendemos, que tratam-se dos mesmos juízos, porém em 3 fases de compartilhamento ou revelação dos mesmos para o povo de Deus e para os povos da terra. Então, vamos começar a destrinchar um pouco mais disso aqui, que eu quero que vocês entendam primeiramente isso, tá? Então a gente precisa focar bastante nessa questão dos selos. A gente acabou de falar sobre isso, mas a partir daqui a coisa fica realmente... a gente fica pisando em ovos nas interpretações. Então, olha, primeiro nós temos que entender o que é o selo, a gente acabou de falar, né? E por que a abertura dos mesmos tem desdobramentos. Então vamos lá, arqueologicamente, os selos, né, como você vê na imagem aí embaixo, são pelotas de argila ou cera, que era colocada para fechar as abas de um pacote, de um volume ou de um documento, como a gente vê aqui. Sobre essa pelota vinha o brasão, seja por anel, como eu já falei, ou cetro, como se fosse um carimbo, e marcava a argila ou a cera para indicar quem havia selado o conteúdo. E isso, consequentemente, indicava também quem poderia abrir o conteúdo daquele que selou. Entre a nobreza, por exemplo, principalmente no tempo medieval, quando era selado com um anel ou com um cetro de um rei, de um príncipe, somente um outro rei ou outro príncipe a quem era enviado o pacote ou o documento é que podia romper o selo e ter acesso ao conteúdo. Tá? Somente o destinatário poderia quebrar o selo e ter acesso ao conteúdo. Então, olha aqui, romper o selo torna proprietário do conteúdo. Lembrando que aqui João está arrebatado em espírito, né? Seu corpo está na terra, mas ele está tendo visões do céu, a saber, mundo espiritual, que nós falamos há pouco qual é o meu entendimento e de alguns outros teólogos em relação a isso. Tá? Então a gente tem que enfatizar isso. O desdobramento de todos os 7 selos indica que quando o cordeiro quebra cada um deles, ele é dono do desencadeamento daquela abertura. Tá? Então, por exemplo, ele quebra o primeiro selo, acontece uma coisa. Não quer dizer, em nenhuma hipótese, que aquilo está literalmente acontecendo na Terra no momento que ele rompe o selo. Quer dizer apenas que aquele desdobramento do rompimento do primeiro selo pertence ao Cordeiro. Então, sempre que um evento daquele tipo, daquela característica acontecer, pertence ao propósito do Cordeiro e de Deus. É isso que quer dizer. Tá? É muito errado a gente pensar que a Terra passa por 21 juízos, 7 dos selos, 7 das trombetas e 7 das taças. Até porque nós vamos estudando aqui, você vai ver, nós vamos fazer um comparativo, vamos mostrar um comparativo de como 7 selos, trombetas e taças têm as mesmas particularidades e remetem às 10 pragas do Egito. A gente vai fazer essa comparação quando a gente chegar nessa altura do estudo, entre outras coisas. Mas é importante entender, não há entendimento por parte dos teólogos da qual eu sou adepto, de que o desdobramento do rompimento dos selos tem consequências imediatas na Terra. Ok? Até porque você vai ver que tem a reação dos homens na Terra quando cada uma das coisas começa a ser desdobrada. Por mais terríveis que elas sejam, elas em vários momentos ali não são suficientes para que o homem mude seu caminho, se converta, abandone o caminho e comece a crer em Deus e tal. Então veja só, é importante entender isso. No nosso entendimento, na qual nós vamos direcionar esse estudo aqui a partir de agora, o rompimento dos selos indica somente que
o desdobramento que é mostrado para João, quando um ser vem e fala para ele, vem, para ele ver o que vai acontecer, esse desdobramento, ele mostra que aquela ocasião, aquele tipo de evento, aquele acontecimento pertence ao Cordeiro a partir do momento que ele rompe o selo. Não quer dizer que acontece na Terra no momento que rompe o selo. Tá? A abertura dos selos mostra que tudo aquilo que está sendo projetado, né, como se fosse uma simulação holográfica do romper dos selos, ela pertence. Tá? E conforme nós vamos falando sobre os selos e o rompimento de cada um deles, isso vai ficando claro. Tá? É importante a gente entender isso. Romper o selo quer dizer somente que aquele conteúdo passa a pertencer a quem o rompeu. Ok? Vamos partir daqui então. Vai ficando mais claro à medida que a gente vai mostrando as aberturas dos selos. Tá? E aí, como consequência, o primeiro selo rompido vai mostrar o cavaleiro branco, né? O cavaleiro no cavalo branco. Aqui nós temos uma divisão que já, desde muito tempo atrás, é feito por duas linhas teológicas, né? As que creem que esse cavaleiro no cavalo branco seja o anticristo e uma linha teológica que crê que é o próprio Cristo. Tá? E eu peço que, por favor, não fique aborrecido comigo se você faz parte de uma ou de outra. Eu vou apresentar as duas e vou me posicionar de qual eu concordo e acredito que seja a mais correta à luz do texto e dos desenrolares que isso tem. Tá? Dentro do Apocalipse principalmente. Tá? Então, tem uma linha teológica que acredita que esse cavaleiro no cavalo branco, que ele sai para conquistar, recebe uma coroa, recebe um arco, e ele sai vitorioso para conquistar, a palavra grega ali é para obter uma conquista, ou seja, ele sai vitorioso para obter uma conquista. Então, o entendimento é de que ele recebe essa autoridade e o propósito desse conquistador pertence ao Cordeiro. O Cordeiro é dono da consequência desse selo. Quer dizer que é ele que está fazendo isso? Não. Mas tudo o que acontece aqui pertence a ele como parte de um propósito maior dele. Então aqui a gente tem, por exemplo, razões para crer que esse cavaleiro no cavalo branco é o anticristo. Primeiro que ele se parece com Cristo. O anticristo, né, o antídicos do grego, é o opositor que pleiteia o lugar de alguém. Seria ali um termo político, onde você tem dois opostos concorrendo ao mesmo cargo. Então, o que está concorrendo quer ficar no cargo daquele que tem posse. Então, ele é anti no sentido de que ele quer tomar o lugar daquele que está ali. Tá? Então, o anticristo, ele se parece com Cristo, e nós vamos estudar aqui e ver que há muitas coisas que ele faz, inclusive para parecer com Cristo e com Deus. Tá? Então, a primeira razão para crer que esse cavaleiro no cavalo branco é o anticristo. Outra coisa, ele precisou ser autorizado a agir. Você vai ver que nas epístolas, por exemplo, de João e de Pedro, ele vai falar que o espírito do anticristo já opera e que já há muitos anticristos operando no meio deles, naquele tempo em que eles escrevem. Nós vamos ter também o texto que fala que o homem da iniquidade, né, ele não vai agir enquanto não for retirado aquele que detém. Eu não vou entrar muito no mérito disso agora, mas aquele que detém, uns entendem que é a igreja, e aí quando ela é arrebatada ela para de deter a ação do anticristo. Outros entendem que é o Espírito Santo, e quando ele é retirado com a igreja, ele para de conter a ação do anticristo. No meu entendimento, aquilo ou aquele que o detém é um domínio instituído por Deus por um tempo determinado. Quando esse tempo se encerra e esse domínio é retirado, seja ele por humanos, né, por governos, enfim, o anticristo começa a agir. E isso tem que ser levado em consideração o escrito da época, porque no escrito ali o autor vai dizer que eles sabem o que é aquilo ou aquele que detém a ação do anticristo. Então nós temos que entender o princípio básico de carta: quem escreve a mensagem e quem lê. Se o autor escreve de uma maneira que para nós é enigmática, mas ele tinha certeza de que o leitor saberia do que se tratava, nós temos que entender o que acontecia naquela época para eles terem segurança de entender o significado. E nós vamos, em dado momento, falar sobre isso. Tá? Mas eu acredito que é o anticristo aqui, né? Razões para crer no anticristo, ele precisou ser autorizado a agir.
e se ele é autorizado, se é dado uma coroa a ele, que o texto não vai dizer quem, pode ser que os povos e os homens entregaram aquela coroa, né, ou nomearam seu líder, pode ser que os próprios seres entregaram a coroa e autorizaram ele a agir por um período de tempo, que é o que me parece ser o correto aqui. Então ele precisou ser autorizado, quer dizer que o poder é limitado e quer dizer que é por um tempo determinado. Tá? Outra razão para crer, ele vai reinar temporariamente, que é o que nós acabamos de falar. E aí você vê que é dado um arco para ele sair para conquistar. Qual é a diferença, por exemplo, desse cavaleiro que usa um arco e do próprio Jesus que tem uma espada afiada saindo da sua boca? Isso você vai ter em Apocalipse capítulo 1, você vai ter depois de novo em Apocalipse 19. Né? Qual é a diferença básica para nós entendermos que esse aqui provavelmente é o anticristo? O anticristo ataca à distância, tá? Enquanto que a espada é uma arma de combate corporal, de contato corpo a corpo. Ou seja, no entendimento que nós temos de toda a Bíblia Sagrada, né, das setas que voam de dia, do leão que está ao derredor bramando, buscando a quem possa tragar, nunca próximo, mas sempre ao redor, rodeando na espreita, nós podemos entender que é a ação indireta que nos faz pecar não diretamente, mas nos influenciando, como, por exemplo, a serpente é coagida a fazer Eva cair no engano no Éden. Ela não pega, desacorda Eva e coloca o fruto ali na boca dela e faz ela mastigar. Ela, à distância, vai usando de artifícios para que ela consuma. Tá? Seria mais ou menos esse entendimento de um ataque indireto, visto que o ataque corporal, através da espada, né, que era a gladius, a espada romana de curto alcance, a lâmina, né, que cortava dos dois lados, né, a espada de dois gumes, a gladius, da qual Paulo tanto fala, é uma evidência de que ele está autorizado a atacar, mas não diretamente, à distância, seja através de intervenções, de intermediações, de sugestões, né, de coações, por assim dizer. Então é uma razão para crer que esse cavaleiro é o anticristo. E uma coisa que a gente precisa ficar atento quando você lê o capítulo por inteiro, ele influencia nos próximos cavaleiros. Porque ele é o primeiro que sai e abre caminho, ele sai vitorioso e sai para obter uma conquista. Ele já tem uma coroa que lhe é dada e ele tem uma arma que ataca à distância. No meu entendimento, as atitudes, né, meu entendimento e desses autores que eu estou utilizando como base para esse estudo, inclusive os dispensacionalistas, que creem que ele é o anticristo. Tem dispensacionalistas que creem que ele é o Cristo. E tem até teólogos que não são dispensacionalistas, mas creem que é Jesus aqui também. Então, mas as ações dele abrem caminho para a ação dos demais cavaleiros. Tá? E outra razão é crer que, como ele se parece com Cristo, atua como se fosse, poderia se tratar do falso Cristo, a qual Jesus fala em Mateus 24, que quer se parecer com ele, quer agir como ele, quer vestir como ele, ter uma coroa como ele, usar as cores que ele usa. Enfim, são algumas razões para crer que é o anticristo aqui nesse texto, e agora vamos ver algumas razões para crer que é o Cristo mesmo, né? Então, olha, vai dizer que ele recebe uma coroa e sai vitorioso e para conquistar. No entendimento daqueles que acham que é Cristo aqui, ninguém que não fosse nobre, seguindo a lógica do Apocalipse, poderia receber uma coroa. Você vê coroas sendo dadas para os santos que vencem, os anciãos, aqueles que adoram ao Senhor e que jogam suas coroas para ele o adorando, como a gente viu no capítulo 4 e no capítulo 5 agora há pouco. Tá? Uma outra razão que leva a crer é que a cor branca, dentro do contexto do Apocalipse, só poderia ser usada por alguém apontando para a santidade e pureza, que de maneira nenhuma poderia a cor branca ser usada na simbologia do mal dentro da literatura do Apocalipse que nós estamos estudando. Né? E aí um ponto que pesa contra é que, por exemplo, Cristo abriria um selo dando autoridade para ele mesmo agir. Então ele abre um selo que é ele tendo autoridade sobre ele poder agir. Seria um selo que ele abre para ter autonomia, porque não fica claro no texto em nenhum momento de que o cordeiro, quando abre os selos, se retira para ser esse cavaleiro e agir, e depois ele volta para abrir os selos seguintes. Ele fica abrindo os selos e vai ter uns desencadeamentos. E aí o ser celestial vai chamando João para ver os desenrolar, os desdobramentos de cada selo que é rompido.
não fica claro e não me parece lógico aqui que Cristo abriria, né, o Cordeiro abriria um selo para ele mesmo atuar a partir de então. Tá? Mas tem teólogos que entendem que é Cristo, tem teólogos que entendem que é o anticristo. Eu entendo que o desdobramento da história e as características do que acontece aqui trazem muito mais sentido pensando ser o anticristo a partir desse momento. Ok? O próximo aqui, então, nós temos o cavalo vermelho, né? O cavaleiro e o cavalo vermelho. Então, uma coisa que precisa ficar clara, a partir deste momento da abertura dos selos, a sequência de tudo que é aberto vai fazer uma referência direta a Mateus 24, daquilo que Jesus enumera, e na sequência que ele diz, né? Então, o segundo selo aberto, que é o cavalo vermelho, que é autorizado a sair e guerrear e fazer os homens lutarem entre si, aqui é uma concessão para que os homens e as nações guerreiem entre si. Ah, mas antes disso já haviam guerras? Sim, haviam conflitos entre povos, entre províncias. Em menor escala, é verdade, mas muito mais indica, né, o que pode significar que, na verdade, a partir desse momento, da abertura do segundo selo, né, que é a morte de Cristo e o empoderamento, né, o poder que é dado a ele sobre o conteúdo dos selos, qualquer conflito que viesse posteriormente fazia parte do propósito divino dentro do relógio de Deus para a segunda vinda de Cristo. Porque Jesus, quando ele vai contar, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, quando ele vai falar sobre a destruição do templo, a tribulação daqueles dias, a vinda dele, o fim do mundo, o fim de todas as coisas, ele enumera todas essas razões como sinais. Ele fala, vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra, vai haver terremoto, vai haver peste, vai haver fome. Ele fala, a nação se levantará contra a nação, pai contra filho, vocês vão ser entregues pelos da própria família. E o que ele fala? É mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então veja que nessa cronologia de sinais e eventos que Jesus vai trazendo, você tem ali os falsos cristos, né, que ninguém vos engane, se disserem que o Cristo está no deserto, não vá para lá. Ele vai falar, né, que aí seria o cavaleiro branco, do cavalo branco. Ele vai falar o virão de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, que indica ser o cavalo vermelho. Então tudo isso pertence a Cristo, como ele havia antecipado que aconteceria. Eu vejo aqui uma concessão de tudo isso para o Cordeiro, quando ele abre os selos, mas uma testificação, como tudo que vem acontecendo no Apocalipse até agora, uma testificação de que tudo que Cristo disse que aconteceria vai acontecer e é comprovado aqui. Tá? Então seria, né, a partir desse momento, os conflitos que viriam posteriormente fariam parte do propósito divino dentro de uma espécie de relógio de Deus para a segunda vinda de Cristo, cujo dia e a hora ninguém sabe, mas há sinais que indicam o período da humanidade que isso provavelmente acontecerá. Tá? Aí tem a Pax Romana, né, que é o período em que dominava ali. A Pax Romana, eu tenho vídeo falando sobre isso, eu tenho episódio da série Arrebatamento falando sobre isso. Ela não pode ser considerada esse período de guerras, tá? Porque ainda que pequenos grupos e províncias se levantassem contra Roma, nenhuma fazia frente ao Império durante esse período. Roma simplesmente tragava seus inimigos, engolia seus oponentes, seus adversários, conquistava, saía para conquistar, e ela expandia seu idioma, sua moeda, sua arquitetura, pavimentava ruas, né, todos os caminhos levam a Roma, e ela impunha o seu modo romano de ser para onde quer que ela conquistasse. E essa é a razão pela qual o Império fica tão grande que depois ela não consegue administrar, e isso é o princípio da queda do Império Romano, como nós conhecemos a partir dos livros de história, né? Então o entendimento do cavalo vermelho seria isso, né? A partir de agora todas as guerras, todos os conflitos entre povos e nações fariam parte do propósito de Deus dentro desse relógio, que é o princípio das dores e os sinais que as contrações ficariam mais curtas entre uma e outra, até que Jesus de fato volte e seja definitivamente vencedor sobre o mal e encerre esse período escatológico. Temos aqui o terceiro selo, que é o cavalo preto. Isso aqui é muito interessante porque o cavalo preto, o próprio texto vai dizer
e é um consenso muito grande entre os teólogos, né, simbolizando a fome. O cavalo preto é também uma concessão da previsão de Jesus em Mateus 24. Mais uma vez, o que Jesus fala em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, concretiza-se aqui no Apocalipse, e esse terceiro selo entrega para Jesus, para o Cordeiro, o domínio sobre todos os períodos de fome que houvesse. Tudo isso faria parte do propósito que ele havia dito que seria necessário acontecer. Quando Jesus, no discurso escatológico, fala ouvirão de guerras, rumores de guerras, haverá terremoto, peste, fome, ele fala, é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores, que Jesus fala, e Paulo depois repete. Tá? Então é necessário isso acontecer como indicativo de que o mundo está caminhando para o seu grande clímax. Tá? Então a fome também é uma concessão através do terceiro selo e passa a ser domínio do propósito agora de Deus através da posse do Cordeiro. Então não quer dizer que quando o terceiro selo é aberto, a fome desce sobre a terra e age sobre toda a humanidade. Tá? Até porque se toda vez que houver períodos de fome em toda a humanidade, você vai ter que entender que naquele momento o terceiro selo sempre está sendo aberto. Tá? Tem países que vivem uma realidade de fome já há décadas. Tá? Os grandes povos durante muito tempo tiveram períodos de fome. Houve fome 7 anos no Egito, então o terceiro selo foi aberto lá. Houve fome nos cercos e nos sítios de alguns anos, né, que rodearam Israel. Houve fome lá, então era o terceiro selo. Então a gente tem que entender que é uma concessão, onde agora, quando isso acontecesse, faria parte do propósito do relógio de Deus para o cumprimento das profecias, e isso tudo agora pertencia ao Cordeiro, para que se cumprisse o tempo, para que ele voltasse e fizesse a grande colheita na terra dos santos que o serviram e o aguardaram em fidelidade. Tá? A balança que esse cavaleiro traz na mão é símbolo do racionamento e da escassez de alimentos. Tá? É interessante que sobre as medidas que o versículo vai trazer, né, ele vai falar sobre 1 litro, a saber, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 litros ou 3 quilos de cevada por 1 denário. E aí vai dizer, não danifiques o azeite nem o vinho. Então vamos entender aqui que sobre as medidas e os preços, é interessante a gente saber que 1 litro de trigo por 1 denário era o quê? O litro ou quilo de trigo era a porção, a ração diária de um soldado romano, e o denário era o pagamento, era o salário por 1 dia inteiro de trabalho. Tá? Já sobre a cevada, era bem inferior em qualidade, né, em relação ao trigo, e o custo nesse versículo mostra isso. Porque você tem 1 denário que paga 1 quilo de trigo. E aí esse mesmo 1 denário já paga 3 quilos de cevada. Vê que a cevada ela é bem inferior. Tá? Só que aqui o quilo do trigo ele era a porção diária de consumo de um soldado romano. Então se ele tivesse família, por exemplo, já não era suficiente para alimentar toda a casa. E por isso que as famílias mais pobres, por exemplo, optavam por comprar a cevada. A cevada ainda assim era muito mais barata do que o trigo, por ser bem inferior. Tá? Então, os 3 quilos de cevada que poderiam alimentar ali uma família custavam 1 denário, que era um dia inteiro de trabalho, mas era de qualidade bem inferior. E isso afeta também porque, pela cultura do Oriente Médio, principalmente os povos judeus, o trigo ele era usado para o plantio e do pão, enquanto que a cevada, você sabe que a cevada ela não faz ali os pães, né? Seria o trigo mesmo. E sendo bem inferior, era tão cara quanto o trigo, que mostra também um inflacionamento, né, do valor dos produtos nesse período da fome. Por isso que haveria escassez para muitos povos. Né? Por isso a balança como um símbolo de escassez que era representada nas figuras de linguagem dos povos antigos. Tá? Você vê aqui, por exemplo, o vinho e o azeite, o entendimento sobre essa parte, né, não danifiques o vinho e o azeite, ele tem versões distintas sobre o que isso quer dizer. Existe uma linha de pensamento de que estava indicando que, propositalmente, nesse período de escassez, a fonte de alimentação e de festa, de prazer dos nobres seria preservada intacta para enfatizar e atenuar ainda mais e agravar ainda mais
essa desigualdade social do império e do povo, né? Aqueles que são do império e aqueles que são do povo. Tem uma linha de pensamento que pensa dessa forma. Só que tem uma outra linha de pensamento, né, da qual eu concordo, né? Eu não concordo com essa primeira visão do vinho e do trigo, do vinho e do azeite, né? Tem uma outra versão, um outro ponto de vista sobre esse mesmo texto, de que, na verdade, quando fala para não danificar o azeite e o vinho, seria uma ordenança para que a escassez ainda assim não cessasse os cultos, os rituais e os sacrifícios para Deus nesse período de escassez. Tá? Visto que o vinho e o azeite eles eram também acessíveis às classes mais pobres e não era um privilégio exclusivo da nobreza, visto que na celebração da Páscoa e das festas o consumo de vinho era altíssimo, mesmo das classes menores, e o azeite ele era usado principalmente para iluminação, né, no culto, nas vilas, nas casas, dentro do templo, e era usado também para curar as feridas, né, como a gente tem um exemplo lá na parábola do bom samaritano. Então eu concordo mais com essa segunda linha de pensamento, de que é uma ordem para preservar a integridade dos cultos e dos rituais durante o período de escassez. Nós que vivemos aqui um período em 2020, né, que foi o mais grave, talvez, da pandemia, certamente o mais grave. Ainda assim, mesmo que muitos pararam de estudar, ou alguns até ficaram impossibilitados de trabalhar, por mais que ali se disseminou grandemente o home office, né, as igrejas tiveram um grande desafio. Não podiam estar no templo, mas diante dessa realidade de impedimentos, né, de impedimentos de estar presencialmente reunidos, nas suas casas se mantiveram suas famílias, né, e através da tecnologia mantiveram-se os cultos, o ensino da palavra. Então poderia ser uma analogia para entender o que é, mesmo nesse período de escassez, o culto continuar sendo realizado. O vinho continua trazendo alegria, celebrando as festas, lembrando do Cordeiro, e o azeite continua ungindo e iluminando nesse período. Eu prefiro mais essa segunda visão de pensamento do que a primeira, até porque os itens aqui, vinho e azeite, não eram sim inacessíveis para classes mais pobres, para se pensar que isso era exclusividade da nobreza. Tá? Então eu sou mais adepto do segundo pensamento, ok? O quarto e último, cavaleiro e seu cavalo, né? Tem um problema de tradução aí, que algumas traduções vão trazer cavalo amarelo, mas isso não é verdade. Ele é um esverdeado pálido. Essa palavra grega que traz a cor dele vai aparecer também num outro momento, quando ela se refere à relva ou à grama. Então amarelo é um erro de tradução. O correto é esverdeado, e mais especificamente pálido, até porque ele faz referência aí ao cavaleiro, né, que traz junto consigo o Hades, né, o mundo dos mortos, a sepultura, que no hebraico é o Sheol. Então aqui, quando é aberto esse quarto selo, nós temos a concessão da morte, né, é concedido ao Cordeiro poder sobre a morte, e o propósito dela, né, você vê a morte se aproveitando da consequência dos cavaleiros anteriores, além de ela própria matar muitos, né, por fenômenos naturais ou pestes, né? Terremoto, maremoto, tsunami, furacão, né, e além de várias pestes, né, o próprio Covid-19, né, o coronavírus, ele vem de animais, né, ele é pego quando o ser humano consome uma carne de um animal que tinha essa doença. Então a própria natureza e os fenômenos naturais, elas traziam destruição, as pestes, não só diretamente como no caso das guerras, né, que o homem ali no confronto de matarem uns aos outros, né, e veja que aqui a morte ela se aproveita juntamente com o Hades das mortes geradas pelos cavalos anteriores. Então veja só que tem uma sequência lógica, e por isso eu faço parte do grupo que entende que o primeiro cavaleiro não pode ser Cristo, mas é o anticristo. Ele sai vitorioso e para obter uma conquista, e ali, em sequência da atuação dele, que foi liberto primeiro, você tem um cavaleiro que vem e traz a guerra entre os homens, e ali muitos homens são mortos, nações se levantam contra nações, povos contra povos,
em consequência da guerra, o que toda guerra gera, historicamente, pelo que a gente conhece, né, dos nossos tempos? Logo após uma guerra, você tem prejuízo territorial, às vezes você perde áreas territoriais para povos inimigos, isso gera crise financeira e econômica, você tem menos território, você tem destruição de propriedades, de edificações, de prédios, de instituições, né, são destruídos. Isso gera, além do prejuízo econômico, pode gerar o prejuízo educacional, intelectual e cultural daquele povo onde foi destruído. Você tem ali depois o custo para a reconstrução, então você fica sem mais dinheiro. Você tem o custo para manter a guerra, porque você tem que manter o soldado alimentado, você tem que ter equipamento para vencer o outro povo, você tem que comprar ali os tanques, os aviões, os navios, as armas, as melhores roupas, a melhor tecnologia. Então financiar a guerra é caro. Então isso acaba gerando o quê? O cavalo que vem depois, que é a fome, que é a escassez. A terra que foi destruída, o povo que foi afetado pela guerra, geralmente tem fome após esse período, né? Por tudo isso que a gente acabou de enumerar, né? Então você tem ali a atuação do primeiro cavaleiro, que sai para conquistar, ele tem autoridade para agir e para conquistar, e ele faz tudo isso à distância, ele tem ali uma intermediação, ele não é um ataque direto. Então você pode ter ali o segundo cavaleiro como consequência do primeiro, você tem o terceiro cavaleiro como consequência do segundo, e o quarto cavaleiro se aproveita da morte de tudo que os cavalos anteriores geraram. E veja que ele não sai sozinho, né? Aqui fala que o Hades ia com ele, né? E ali ele traga, ele devora, se aproveita, né, de todos esses mortos, né? E a presença do Hades aqui devorando os mortos, ela é entendida erradamente desde o processo de helenização, né, quando a cultura grega, romana, se mistura com o judaísmo e o conceito que ele tinha de vida após a morte. Porque o Hades ele não se trata de um deus da morte, como a cultura grega, né, ela traz a questão do senhor do submundo. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, quando tratar de Abaddon e Apolion. Mas aqui é a condição de morte, é a sepultura, é o sepulcro. O Hades aqui no grego é o Sheol em hebraico, que é a condição dos mortos, é o mundo dos mortos, é a terra que abriga de volta os corpos que voltam a ser pó. Essa alusão ela é muito clara no Antigo Testamento, na escrita hebraica. Eles entendem que o Sheol é para onde os mortos vão, porque eles voltam a ser pó e se misturam com a terra. Então a terra os pega de volta, né? E aí eles falam que o espírito volta a Deus, que o concedeu. Salomão fala isso, né? Os mortos, né, voltam a ser pó e voltam para a terra que os deu, né? Que Deus faz o homem do pó da terra, e o espírito volta para Deus que o soprou no homem. Então na escrita, na literatura, na fala hebraica, é muito claro o que é o Sheol, que é a condição de mundo dos mortos, não literal, como alguns usam ali a parábola do rico e Lázaro para querer explicar que existe ali um purgatório. Isso faz parte da helenização também, tá? Não existe purgatório na Bíblia. Se você tira a parábola de rico e Lázaro que Jesus conta, e ali Jesus está usando a parábola de rico e Lázaro dentro de um contexto de explicações acerca das riquezas e como elas não podem mudar a sua situação depois que você morre, não tem nada a ver com Jesus dando uma teologia sobre purgatório. Se você tirar esse texto de rico e Lázaro, não tem mais nada que sustente um lugar intermediário onde a alma fica ali viva e consciente, esperando até o dia. Daqui a pouco a gente vai falar, né, no próximo selo, a gente vai falar sobre essa questão um pouco mais a fundo. Mas essa questão do Hades, ela única e exclusivamente quer dizer que a morte agora volta a tragar muitos corpos, consequência dos cavalos, desse quarto cavalo e dos 3 anteriores. Tá? Não é uma personificação, não é uma pessoa, um ser, uma entidade, o Hades. É simplesmente o mundo dos mortos, ou seja, a terra, pó, que abriga de volta ao pó, que o corpo volta a ser depois que se decompõe. Tá? Então aqui a condição de morte que o Hades representa, é a terra para onde voltam os mortos, ela está se fartando, se alimentando com tudo que tem acontecido em consequência dos atos dos cavaleiros e seus cavalos. Tá? E dessa visão sobre a morte, sobre o Hades, o mundo dos mortos,
nós temos um erro de entendimento muito grave do texto ali de Pedro, né, que Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e aí as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu vejo até hoje, e eu já fiz isso algumas vezes até entender, muitos cristãos orando e dizendo, né, Senhor, fortalece a tua igreja, aviva a tua igreja, cobre a tua igreja com teu sangue, capacita ela para que ela possa lutar e as portas do inferno não prevaleçam contra ela. As pessoas falam isso como se o inferno fosse um lugar, um reino, um domínio, uma fortaleza que tivesse portas, e aí essas portas estão contendo ali os demônios para sair e atuar contra a igreja, e aí fala que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, mas a igreja está lutando contra as portas do inferno. Tem crente que ora para Deus para que possa saquear o inferno e salvar as almas. Não tem nenhum entendimento bíblico de que as pessoas já estão queimando num tal inferno. O que você vai ter é lago de fogo preparado para Satanás e os seus anjos e os que adorarem a besta e o falso profeta. Não existe nesse exato momento, de acordo com o meu entendimento e de muitos teólogos, não existe nesse momento um purgatório onde as almas estão conscientes, até esperar se vai ser condenado ou se vai ser transformado e estar com Cristo nos ares. Não existe um inferno onde as pessoas já estão sendo atormentadas. Tem muito vídeo aí falando, né, acharam as portas do inferno, ouviram dentro de uma caverna muito profunda, ouviram sons de agonia gritando lá embaixo, e descobriram onde é a porta do inferno, descobriram onde está o Hades, a entrada para o Sheol. Não existe isso. Não existe um diabo que está no inferno como seu reino e domina de lá e lá reúne a sua galera, como já fizeram, né? Até música, já fizeram peça, né? Jesus, quando ele morre, ele desce no inferno, interrompe a reunião do diabo com a galera que estava comemorando, pega a chave da mão dele, fala, perdeu o Playboy, e aí ele sobe, e isso não existe, tá? Literalmente isso não existe. Não existe isso, não há entendimento bíblico disso. Você não vê isso com nenhum judeu, esse entendimento de um lugar dominado pelo diabo, e que tem almas ali conscientes sendo torturadas, outras aguardando com o pai Abraão, no seio de Abraão. Isso não existe, tá? Mas o que Jesus quis dizer, então, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Se você entende, ali no grego, portas do inferno não prevalecerão contra ela, o inferno ali é Hades. Se você entende que Hades é um termo grego equivalente a Sheol, que é um termo hebraico, da condição de mundo dos mortos, que é a terra que recebe novamente o pó que o homem vira depois que morre, Jesus está dizendo sobre essa pedra, ele fala sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, né, eu vou criar todo um ministério e igrejas que vão surgir, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, nem mesmo a condição de morte física, ou nem mesmo que a pessoa desça à sepultura, isso vai mudar o fato de que ela é, a partir de agora, a minha igreja instituída por mim. Jesus está dizendo que a promessa dele, daqueles que fazem parte da sua igreja fundada, não mudaria a sua condição nem mesmo diante da morte física. Você pode estar morto, que ainda assim você é da minha igreja. E essa promessa ela faz sentido quando você pensa que na vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro, terão seus corpos glorificados, e juntamente com os que estão vivos serão glorificados e subirão junto para Cristo. Nem o fato deles estarem mortos e já repousando na terra que os pegou de volta ao pó, isso não muda o fato da promessa que ele faz de que eles são igreja. Esse é o entendimento do arrebatamento. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, não quer dizer nada além de que se você a partir de agora é minha igreja, mesmo que fisicamente você morra, isso não muda nada na promessa que eu faço. Eu tenho compromisso com você, mesmo que você já descanse no pó da terra, no Sheol, no Hades, no inferno. Tá? Inferno é mundo dos mortos, é a terra que abriga o pó da terra, que é o homem depois que morre. É importante ter esse entendimento, porque tem várias teologias erradas sobre doutrina do inferno. Aí misturam, né, Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, as 7 camadas de inferno, os imperadores do inferno, os demônios mor. Você tem ali livros apócrifos que falam sobre classes de demônios e classes de anjos? Tem, mas ainda assim eles não apontam um lugar como sendo morada, reunião, fortaleza deles. Tá?
Isso é simplesmente consequência da helenização. É difícil você, depois que você mistura uma coisa com a outra, você separar os elementos e ver o que é o que. É difícil mesmo, tá? Mas é isso que quer dizer à luz do texto, da tradução e do entendimento dos nativos, do povo originário, que escreveu e que leu o conteúdo desses documentos, tá? Então, dito isso, a gente vai avançar aqui para o próximo selo. E como dito, né, o quinto selo vai falar sobre as almas, né, um dos textos também famosíssimos por sustentar uma ideia de que após a morte a sua alma ainda tem consciência e aguarda desdobramentos. Então veja aqui, olha, o quinto selo, quando ele é aberto, João vê as almas debaixo do altar. Aqui é a primeira menção que você tem de João vendo um altar no céu. Aí você fala assim, mas um altar no céu para oferecer sacrifício no céu diante de Deus? Sim, porque o que nós temos visto até agora, lá para frente, eu vou fazer depois um grande apanhado, né, lá para frente nos próximos capítulos que a gente vai estudar, eu vou te mostrar, eu vou te provar que o que está acontecendo aqui é um culto, onde está tendo expiação, onde está tendo queima de incenso, Deus está recebendo as orações, e isso aqui é parte de um processo. Você está vendo o trono de Deus, que é a arca da aliança dentro do templo, a presença de Deus entre os querubins, então é natural que você vai ter aqui o incensário, você vai ter aqui a piscina probatória, que é o mar de vidro que fica na frente do trono. Você tem a menorá, né, as menorás, que são os candelabros, que a gente viu já no capítulo 1. E você tem um altar de sacrifício. E você tem o quê? Aqui você tem que entender o Nefesh, que eu tanto explico, eu tenho vídeo falando sobre isso, já falei em outras oportunidades sobre o Nefesh. O que é o Nefesh? Você vai ver isso lá em Levítico 17:14, que ele fala que a vida contida no sangue é a alma. Então ele explica, né, o texto de que o que é um ser vivente, e é por isso que eu sou dicotomista e não tricotomista. Eu entendo que existe matéria, substância imaterial, que é espírito, e substância material, que é o corpo, onde o sangue é a alma do ser vivo. Quem explica isso é Levítico, é o texto bíblico, é a crença judaica. Tá? O Nefesh é a alma, que é a mesma coisa que o sangue. Para um judeu, no hebraico, Nefesh é alma e sangue, que é vida, que juntamente com o corpo físico de carne faz o ser vivente, assim como os animais. O que nos diferencia dos animais é o sopro de Deus nas narinas, que é o espírito do próprio Deus. Tá? Assiste lá o meu vídeo sobre Nefesh, né, no episódio 1, da minha série sobre a morte, que fala da criação do homem. Lá está bem explicadinho, com muitos e muitos textos. Tá? Então, por que você tem que entender isso? Porque, olha só, aqui é importante entender o Nefesh. Tá? Porque a corrente dispensacionalista, ela crê que nesse capítulo aqui, já houve o arrebatamento, tá? E os mortos na grande tribulação estão chegando ali no céu, e eles vão se juntar com esses que estão clamando por justiça, e vão fazer parte da multidão vestida de branco com as salvas nas mãos, né? Só que, olha, para você entender bem essa cena aqui, você tem que entender o texto de Levítico capítulo 3 e capítulo 4. Ele vai explicar sobre a expiação, né? Uma expiação é feita, né? Você leva ali o cordeiro, você imola o cordeiro, coloca o corpo do cordeiro sobre o altar para consumir aquela oferta ali, para queimar ela. O sangue que é retirado do cordeiro é jogado na base do altar. Aqui ele vê as almas na base do altar. É uma expiação oferecida. Eles são mártires, ofereceram a própria vida em preço de sacrifício por Cristo. O mártir, ele é um sacrifício expiatório. Todos aqueles que são os mártires da igreja são sacrifícios expiatórios. Agora, olha só. O clamor dessas almas, né, que a Bíblia judaica que eu tenho, por exemplo, nesse versículo, ela vai dizer assim: vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos. Por que está no singular e em outras traduções está no plural? Porque quando você parte para o grego ali você vai ter ali o pneuma, né, que é o espírito, e você tem ali a psique. Você tem a psique e a pneuma, que são ali alma e espírito. Para os gregos, a substância imaterial é chamada de qualquer uma das duas coisas. Tá? Pode ser a pneuma, pode ser a psique.
tá? Que tudo isso refere-se ao espírito. Por exemplo, pneumatologia é a teologia que estuda o espírito. E você tem ali substantivos e sinônimos no grego, que o grego entende isso. Já se você pegar o equivalente relativo do hebraico, o pneuma, que para eles é o espírito, no hebraico já é o nefesh, que eles entendem como a alma, que é a mesma coisa que o sangue. Assim como o pneuma e psique são a mesma coisa para os gregos, alma e sangue são o nefesh, a mesma coisa para os judeus. Então, só que quando você traduz, né, quando você faz a transliteração, você pega ali o nefesh e você joga ele para o grego, para explicar para leitores de grego, eles vão aplicar os sinônimos que são comuns a eles. Tá? Nós temos vários exemplos disso entre a língua portuguesa e a língua inglesa, por exemplo. Se você quer referir-se a qualquer coisa em português sobre saudade, todo mundo entende. Mas no inglês, por exemplo, não existe o termo saudade, porque eles não entendem o que é essa perda parcial de alguém que você não perdeu, seja por distanciamento, seja por afastamento temporário. Eles entendem que perda é perda permanente. Tanto que se você fala em português, eu estou com saudade de você, em inglês é I miss you, que é eu perco você, literalmente. Da mesma forma como na nossa língua, por exemplo, não existe tradução para Schadenfreude, que em alemão é você sentir uma alegria mesmo em meio à tragédia. Para a gente não existe uma palavra que traduza isso, eu preciso usar uma frase para explicar o sentimento. Para os alemães já não. O que acontece aqui é a mesma coisa. A transliteração do nefesh para o grego, eles entendem como alma e espírito sendo substância imaterial. Tá? Por isso é que Paulo fala da espada de dois gumes, que divide alma e espírito, que eles entendem que é uma coisa só, e divide a junta e a medula, que é uma coisa só, é o tutano dentro do osso. Tá? Então Paulo ele se refere a isso. Por isso que ele fala, o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, naquilo que vocês entendem que é dividido em três, que assim seja, que Deus vos santifique em tudo. Tudo que vocês entendem como corpo. Né? Se vocês entendem que é alma e espírito, beleza. Se entendem que é corpo e alma, beleza. Corpo e espírito, beleza. Tá? Essa é a explicação. Então, o que é que João está vendo aqui? Ele está vendo o altar, onde os mártires são sacrifício oferecido em cima e o sangue é despejado embaixo. Ah, mas eles clamam. Não tem problema, olha. O clamor das almas, né, entendido como sangue, ele é o que a língua portuguesa chama de prosopopeia, porque sangue não fala. Né? Por exemplo, coração sente saudade, coração se alegra. Não, o coração é um órgão. Alma clama por justiça, morto fala, espírito fala. O que produz a fala é a constituição física do corpo. E aí você tem os órgãos que agem. Você tem pulmão, você tem passagem de vento agindo nas cordas vocais. Você tem movimento da mandíbula, posição da língua, dente interfere. Então, sangue não fala, alma não fala. Tá? Então isso aqui é uma prosopopeia, o que indica que isso aqui também não é uma realidade literal. Tá? Só que tem uma razão para isso aqui, porque é uma figura hebraica que foi explicada de uma maneira confusa em grego. Tá? Então veja só, essa prosopopeia, né, que é o clamor das almas ou o clamor do sangue, se você entender assim como eu, ela repete uma figura já vista no hebraico. Lembra que eu estou explicando que o nefesh é um entendimento hebraico de que alma e sangue são a mesma coisa, e aí quando você leva isso para o grego, ela vira pneuma ou vira psique. O entendimento hebraico é que o clamor do sangue é absolutamente normal. Você vai ter isso, por exemplo, quando fala que o sangue de Abel clama, né? Deus aparece para Caim e fala, cadê teu irmão? Aí Caim fala, né, não sou cuidador do meu irmão, e Deus fala, o sangue de Abel clama a mim desde a terra, né, clama por justiça, porque o sangue de Abel foi derramado, ele foi assassinado. Então não é que literalmente o sangue de Abel clama a Deus por justiça, ó Deus, quando é que o Senhor vai me justificar? Eu fui morto pelo meu irmão, não aconteceu nada com ele. Aqui é uma figura de linguagem, uma prosopopeia, clamor de sangue. Você vai ter isso em Gênesis 4. Depois você vai ter Paulo citando isso, né, que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel, ou seja, sangue de inocente derramado. Isso aqui está em Hebreus. Eu disse Paulo, mas a verdade é que a maior possibilidade é que quem escreveu a carta aos Hebreus seja Apolo. Tá? Isso muitos autores também pensam assim. Há uma pequena porcentagem de chance de que Paulo tenha escrito a carta aos Hebreus, né? A maior chance de que seja Apolo. Tá?
Mas Hebreus 12, 24 vai dizer que o sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. O sangue não fala, é o clamor do sangue inocente derramado por justiça. É o ato em si, não o sangue, literalmente falando. E você vai ter também a oração que Jó faz a Deus, né? Senhor, não jogue terra sobre o meu sangue para que não cale o seu clamor. Esse contexto, essa conotação, essa crença de que o sangue clama por justiça é natural dos judeus. É uma cultura da escrita e da fala hebraica absolutamente comuns. O problema é que quando você leva isso para o grego, o nefesh, que é a alma, que é o sangue, vira ali a alma e o espírito como o pneuma, como a psique. Somente isso. Tá? E aí tem o mais grave de tudo. Se tudo isso que eu te disse aqui você não concordar por essa questão de tradução e transliteração, e nem aplicação hebraica do termo, você tem a questão de lógica. Se eles foram mortos por amor a Cristo, por não negar o seu evangelho, e eles estão no estado intermediário diante do trono de Deus, embaixo do altar, ainda se sentindo com pressa de receber a justiça para que sejam justificados, ora, mas que justificação é essa? Eu morro por Cristo e por Deus, a minha alma ainda fica debaixo do altar, de frente ao trono de Deus, se sentindo injustiçada, com pressa para ser justificada. Esse estado intermediário é meio agonizante, né? E qual que é a lógica? Vamos lá, vamos ver se eu te convenço. Não é esse o meu propósito, eu quero só que você entenda a minha forma de pensar, mesmo que discorde. Mas qual que é a lógica? Você morre por Cristo, a sua alma fica diante de Deus, que é o lugar máximo onde você pode chegar no cumprimento do Apocalipse, que é na presença do Todo-Poderoso, e ainda assim você tem um sentimento de injustiça. O Senhor, e aí, quando é que vai justificar a minha morte? E aí você pensa, o arrebatamento faz o quê? Os mortos ressuscitaram primeiro, vão ter corpo físico igual a gente, aí todo mundo que tem corpo físico é glorificado e está com Cristo nos ares. Arrebatamento é isso aí. É o que Paulo explica, né? Em um abrir e fechar de olhos, ou, né, sendo transformados e tal. Pensa, você morre, aí a sua alma está debaixo do altar, diante do trono de Deus, que é o melhor lugar que você poderia estar, mas aí você está clamando por justiça. Você já está diante de Deus. No arrebatamento, você tem que ser ressuscitado, você volta a ser corpo físico. Aí você é glorificado, para depois voltar e estar diante de Deus de novo? Não é um ioiô meio sem lógica? Morro, estou diante de Deus, vou ser justificado. Sou ressuscitado por causa do arrebatamento, glorificado, volto para diante de Deus. Para que eu já estou diante dele, você tem que ser ressuscitado, voltar a ser físico, ser glorificado para voltar diante dele de novo? Não tem lógica. Mesma coisa é o inferno. Se quem morre sem Cristo já está condenado e já está no inferno agonizando, ele na segunda ressurreição, ele é ressuscitado para ser julgado e condenado e voltado para o lugar de tormento que ele estava. Então você morre, já fica sendo atormentado até o dia da sua ressurreição para o julgamento, né, do trono branco, e aí você é condenado e volta para o estado atormentado. Ah, mas é que ali agora o tormento é eterno. Falei, cara, mas e quem morreu no começo da humanidade, está 6.000 anos sendo torturado, esperando aquele dia, para depois ressuscitar, ser condenado publicamente, passar uma vergonha diante de todo o universo, para depois voltar para o lugar que você estava sendo torturado? Não tem lógica essa questão de estado intermediário. Não tem lógica. Seja diante de Deus ou seja no inferno, não faz sentido você já estar lá, ter que ressuscitar ou para ser arrebatado e voltar para lá, ou para ser julgado, condenado e voltar para lá. Não tem lógica. Então, o que João vê aqui é o sangue depositado debaixo do altar pelo sacrifício dos mártires, e o clamando por justiça é a mesma figura que todo judeu usa para um sangue de inocente derramado que precisa ser justificado. E aí você vê que Deus acalmando ele. Calma, vai chegar o tempo, ele dá vestes brancas para ele, tem mais um pessoal que ainda está morrendo por amor do evangelho, eu vou juntar todos vocês e vocês vão vir aqui quando? Diante do arrebatamento. Tá? Então é isso que João vê. Almas mortas debaixo do altar é uma figura de linguagem hebraica para um sangue de inocente que ainda vai ser justificado. Tá? Porque não faria sentido você morrer por amor ao evangelho, estar diante de Deus, que é o melhor lugar que você pode chegar, e é a promessa feita para quem perseverar até o fim. Aí você é ressuscitado, volta a ser humano, é glorificado e está de novo lá diante de Deus. Tá bom? Então esse é o entendimento que nós temos do quinto selo. Tá? E aqui nós temos então o sexto selo. O sexto selo vai desencadear uma série de eventos aí, como tremor de terra, sol negro,
lua de sangue, tá? E ele vai trazer algumas outras situações, ele vai falar sobre terremotos, relâmpagos, trovões. Todas essas figuras de linguagem, elas sempre desencadeiam o dia do Senhor como o dia lá no Sinai, né? Que o povo temeu, e depois, na hora que era para subir no monte para ter com Deus, ninguém tinha coragem, teve que subir lá Moisés, eles acharam que era no céu, porque era no cume do monte, que a gente falou agora há pouco, né? Sobre essa crença de que o céu era onde a nuvem tampava o cume do monte. Então, a figura bíblica sempre vai mostrar terremotos, relâmpagos e trovões como o dia do Senhor, tá? Ainda testificando o quê? Os sinais que Jesus disse, mas muito bem enfatizou que, assim como em Mateus 24, aqui também ainda não era o fim, mas o princípio das dores. Então, terremotos, relâmpagos e trovões, assim como Jesus disse em Mateus 24, aqui também quer dizer que tudo que está se desencadeando ainda não é o fim. Então, os terremotos, relâmpagos e trovões são continuação dos sinais de que o juízo de Deus estava vindo, tal qual Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e Apocalipse 6, desde a abertura dos selos, aquilo que Jesus enumera. Guerras e rumores de guerras, terremoto, peste, fome, nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso vem sendo enumerado aqui. Então a gente já teve o falso Cristo, que é o primeiro cavaleiro, guerra, que pode ser o rumor de guerra, que é o segundo cavaleiro, a fome, né, que é o terceiro cavaleiro, a peste, pode ser o quarto cavaleiro, que se aproveita de tudo isso e traz também a peste. Quinto selo é os mártires, pedindo justificação pelo seu sacrifício. E aí o sexto selo traz terremoto, que também está lá em Mateus 24, e vai trazer os elementos que nós vamos ver a seguir aqui. Tá? O tremor de terra, né, os terremotos, no contexto do juízo de Deus, à luz de toda a Bíblia, eles são muito temidos pelos judeus, pois sempre eles tiveram por característica, né, qualquer terremoto, você vai ver acontecendo na Bíblia, por exemplo, quando a terra abria uma fenda, a característica principal era engolir vivos centenas e milhares de homens e mulheres, né, para o Sheol, que é o Hades, mundo dos mortos, sepultura, lugar mais profundo, como eles acreditavam. Tá? Davi fala, né, posso descer ao Sheol, ao mundo dos mortos, que o Senhor ali estará, posso subir ao mais alto, que o Senhor ali estará. Eles entendem como a profundidade da terra. Então eles entendiam que quando a terra se abria, nos tremores de terra, estava abrindo o Sheol, o mundo mais profundo, o abismo, onde a terra tinha sua profundidade. Eles tinham essa crença, tá, de que quando a terra se abria e engolia viva, as pessoas iam vivas para o Sheol, que é o lugar mais profundo do pó da terra. Tá? E também a característica de que os terremotos e as aberturas e os tremores de terra também engoliam edificações e até cidades inteiras de uma vez em um curto espaço de tempo. Os tremores, os terremotos, as fendas, elas sempre vão trazer aqui, na figura bíblica, o contexto do juízo de Deus engolindo ali civilizações, cidades, edificações inteiras em curto espaço de tempo. É o juízo imediato da ira de Deus, também um dos sinais que Jesus traz em Mateus 24, quando ele fala que haverão terremotos, que consequentemente trazem maremotos, que trazem tsunamis, né? o rugir das águas, a ira do mar, a fúria do mar. Então seria isso a que se referia, continuando a sequência de sinais aqui das aberturas dos selos. Ou seja, é concedido a Jesus, ao Cordeiro, abrir o sexto selo e ter por consequência a confirmação dos sinais que ele havia dito no capítulo de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Nós temos também aí, olha, o sol negro, né? O sol escurecer. E aqui é interessante porque, assim, culturalmente e historicamente, os eclipses, né, que é o escurecimento do sol, que na verdade ele é coberto, né, sempre foram interpretados pelos povos antigos como as trevas vencendo seu deus Sol, as trevas vencendo a luz. Era considerado por muitos povos mau presságio, mau agouro, ou o início de um período ruim quando havia eclipse solar. Tá? Em várias culturas o Sol era o deus máximo, né? Os maias, os astecas, os egípcios, os babilônicos. Você tem o Sol como deus máximo em várias das culturas. Tá? Os egípcios, por exemplo, eles tinham Ra como deus Sol. Eles acreditavam que ele lutava diariamente com Apep, né? A serpente gigante voadora, que o que Apep queria fazer era destruir Ra, tomar o seu lugar, engolir o Sol, tirar sua fonte de poder.
então eles acreditavam que sempre que havia um eclipse, a Pepe naquele dia tinha engolido momentaneamente o Sol e vencido, enfraquecido Ra. Então o eclipse ele tem esse histórico, né? Só que nesse contexto aqui, que nós estamos estudando, quando ele é visto juntamente com outros astros que estão em colapso, como é o caso aqui, né, dessa sequência de eventos, a finalidade do Sol escurecido é para mostrar que os poderes cósmicos e o governo do dia foram abalados, né, como ensina em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, quando Deus ele coloca os astros no firmamento, não é para que eles iluminem o universo. O que ilumina o universo são gases luminosos espalhados. Eu vou falar isso daqui a pouco. É o governo do dia e da noite. O Sol governa o dia, a Lua governa a noite. Deus está mostrando que o governo sobre a luz do dia foi abalado. E isso passa a pertencer ao Cordeiro. Ele rompe esse selo e passa a ser dono dessa eventualidade, né? O mesmo a gente pode tratar aqui da Lua de sangue. Ela é muito falada em Joel, né? Tem as profecias da Lua de sangue, da grande assolação que viria, do juízo de Deus que viria, né? Então, muito falado em Joel. O astro que aqui governa a noite, diferentemente do Sol que governa o dia, o astro que governava a noite, né, a Lua, estava envolta em sangue, aludindo ao quê? Ao tão difundido perigo noturno que os judeus tanto tinham medo, né? Que era de um período, né, da civilização, da sociedade, que não havia iluminação à noite. Então, como é que se iluminavam à noite? Através de tochas com azeites, assim como a parábola das 10 virgens, né? Acendiam as lamparinas com azeite para iluminar na escuridão profunda. Tá? Então, o astro que governava esse período da noite, que era a Lua, estava envolto em sangue. Isso simbolizava muito para eles dos perigos que viriam à noite. Eles criam muito que a maior parte da atuação dos demônios era na parte da noite, na maior escuridão. Tá? Que era quando, por exemplo, haveriam ataques surpresas, né, de outros exércitos, de outras nações, né, saqueadores, além das visitas de ladrões repentinamente, né? Jesus ele se autodenomina o ladrão que vem na noite, né, quando menos se espera. Então eles levavam muito a sério essa questão do escuro da noite e a lua que governava e iluminava durante um certo tempo. Então o fato dela estar vestida de sangue, a lua de sangue, indicava que o período da noite, a escuridão, passava a ser um momento de muito perigo. Havia muita superstição com as luas de sangue, né? Mas assim como o Sol, né, como o eclipse solar, quando ela é vista juntamente com os outros astros em colapso, como é o caso aqui, ela tem por finalidade mostrar que os poderes cósmicos e o governo da noite, né, assim como do dia, foram abalados, conforme a gente vê em Gênesis capítulo 1, quando a lua é designada para governar a noite. A chuva de meteoros, né? Por mais que a gente presencie esse fenômeno em nossos dias na Bíblia, as estrelas elas são complexas de interpretar porque elas têm muitos significados. A estrela pode ser Jesus, pode ser os pastores, como aqui em Apocalipse, pode ser os anjos, pode ser o próprio diabo, se você entender que ele é o erradamente denominado Lúcifer. Então, as estrelas podem significar um monte de coisas, tá? Nesse caso aqui, elas são lançadas do céu como se elas fossem figos que as figueiras lançam com um forte vento no chão. Tá? Nesse caso aqui, se você colocar elas em conjunto com os astros maiores, elas têm a finalidade de testificar que os poderes do céu são abalados e a consequente escuridão que viria a seguir. Você já tem o sol escurecido, a lua de sangue e as estrelas caindo do céu. Todas as fontes secundárias de governos do dia e da noite estão sendo abaladas. Isso, consequentemente, vai trazer uma grande escuridão sobre a Terra, vai afetar com a gravidade, vai afetar com as estações do ano, com os períodos do dia, enfim. Então aqui, nesse caso aqui, em conjunto com os astros maiores, né, Lua e Sol, tem a finalidade de testificar os poderes do céu abalados e a consequente escuridão que viria a seguir, uma vez que as estrelas são a fonte de luz mais abundante do universo, em razão da presença dos gases luminosos. Até há alguns que acusam a Bíblia de ser contraditória, principalmente pelo fato de que Deus fala que haja luz e houve luz no primeiro dia, mas ele cria sol, lua e estrelas apenas no quarto dia. Eu tenho vídeo falando sobre isso já, no meu vídeo inaugural do canal, que fala sobre 6 curiosidades sobre Gênesis.
Então lá fala sobre o que é que ilumina o universo. As estrelas nada mais são do que acúmulos de gases luminosos que se massificam e formam uma estrela, um astro luminoso. Tanto que ela tem duração, porque depois ela não se contém, ela explode, volta a ser pó, gás luminoso, e aí você tem as explosões estelares ali, que ela deixa de ser para que nasça uma nova. Então, o que ilumina o universo são gases luminosos. O grande acúmulo ou pequeno acúmulo desses gases fazem grandes massas. Esses gases luminosos é que iluminam todo o universo. Tanto que quando você não tem lua à noite, por exemplo, que ela está encoberta ou alguma outra razão, é possível você ver estrelas. Claro que está muito escuro aqui, mas o teu olho, com o tempo ele acostuma, você consegue identificar alguma coisa. Pessoas, por exemplo, que moram em sítio, em roça, em fazenda, está num lugar sem iluminação artificial, energia nem nada, se você ficar olhando para o céu aberto num dia que a lua não está exposta, você vê ali estrelas e aquilo que você está vendo, na verdade, é o espaço. E ali você vê gases luminosos e estrelas. São elas que iluminam o universo. O Sol e a Lua, eles são aqueles que governam o dia e a noite, segundo o entendimento de Gênesis, e também servem para equilibrar a temperatura e possibilitar a sobrevivência no planeta Terra. Agora há pouco eu falei sobre isso, a distância dos planetas do Sistema Solar em relação ao Sol, o movimento da Terra, rotação e translação na velocidade apropriada para que seja possível você se deslocar e a gravidade atuar sobre os corpos e as massas aqui no planeta. Então tudo isso está sendo colapsado nesse sexto selo, quando Jesus tem autoridade sobre os poderes do céu e o abalo deles faz parte do propósito dentro do relógio de Deus para a vinda de Jesus. Tá? Nós ainda temos aqui as informações nesse mesmo capítulo 6, na abertura do sexto selo, de que o céu ele se enrola como um pergaminho e as ilhas são removidas dos lugares. Tá? Me parece, assim como a outros teólogos, uma consequência das potências do céu abaladas, causando desequilíbrio gravitacional e cósmico. Então, olha só, a gente está falando aí sobre você não tem mais o Sol, não tem a Lua e as estrelas acabaram de cair. Ficou só os gases luminosos. O que é que acontece? O céu se limpa inteiro e fica uma grande escuridão. Porque você não tem nuvem, porque a nuvem, pela condensação, é superaquecimento da água, ela sobe, se condensa, forma nuvens para depois voltar para a Terra em forma de chuva. Se você não tem Sol, não tem aquecimento da água, não tem condensação. Você não tem Lua que não controla as marés. Você não tem estrela, não tem iluminação. É como se você retirasse o céu e agora você tivesse apenas uma tela preta, sem nada. Por isso que ele usa o termo que o Sol ele se retirou, como que enrola um pergaminho. Tudo que estava formado ali, com os astros posicionados, as estrelas no seu lugar, a Lua ou o Sol, como ele vê os dois ao mesmo tempo aqui, eu acredito que seja do ponto de vista fora do planeta, conforme o movimento da Terra. E aí tem aquele que gira em torno do Sol, aquele que gira em torno da Terra, não tem como ver ao mesmo tempo. Por isso entendo que aqui seja mais uma demonstração, uma simulação, uma projeção holográfica do sexto selo, quando o Cordeiro rompe. É para mostrar que esses eventos agora pertencem a ele. Por isso eu creio que não é literal sobre a Terra. O entendimento aqui do que o céu se enrola como um pergaminho é porque as potências são abaladas, então não tem mais visão, não tem iluminação, contemplação do espaço, porque não tem mais astros. E ele fala que as ilhas são removidas. As ilhas removidas mostram agora apenas o mar, sem nada, sem porção de terra no meio deles. Porque provavelmente, como consequência da retirada da Lua, as marés sobem e encobrem as ilhas e os topos das montanhas no meio dos mares. Tá? Aqui tudo é para mostrar que a Terra está entrando em colapso, mas isso ainda pertence ao Cordeiro. Há alguns até que interpretam que essas ilhas não existem mais, porque de fato muitas ilhas ao longo dos anos, o nível da água subiu e encobriu algumas, geleiras se derreteram e viraram o mar, que aí tem o processo de dessalinização, que é que você tem muita água doce misturando com água salgada, você sobe o nível ali, isso impacta diretamente nas correntezas, e é interessante como que aquele filme O Dia Depois de Amanhã explica muito bem isso, e é uma consequência do que acontece, por exemplo, no dilúvio. Por mais que a Bíblia não fale explicitamente, tem indícios bíblicos que mostram que após o dilúvio, o homem passou de fato por um grande período de era do gelo,
tá? Isso em razão da grande quantidade de água doce que se misturou à água salgada, causou uma dessalinização, influenciou no sistema das correntes marítimas e subiu o nível do mar. Tá? Isso tudo aconteceu no dilúvio, isso tem se repetido com a poluição, com as geleiras que estão se descongelando. É o colapso, tudo isso foi entregue ao propósito do Cordeiro com o rompimento do sexto selo. Tá bom? E você tem ainda nesse texto aqui os poderosos se escondendo, né? E aí é paradoxal, né? Nos esconda, né? Do rosto, da ira do Cordeiro, né? Eles se escondem nos montes e nas cavernas, dizendo, caia sobre nós. Eles preferem ser esmagados do que a ira do Cordeiro diante de todo esse terror do colapso. Tem uma linha que defende que isso é literal, que vai acontecer isso na tribulação, uma coisa seguida da outra, e aí os homens vão se espantar, se atemorizar, e não vão querer participar da ira do Cordeiro. Eu entendo que não é literal, como você já sabe muito bem, né? Aqui nós estamos tendo a entrega das concessões de tudo isso para o Cordeiro, que é dono do conteúdo do pergaminho selado. E eu entendo que aqui não é literal, tanto que depois que essa posse é entregue ao Cordeiro, não acontece isso dos homens temerem ao Cordeiro. Eles continuam com as suas mesmas práticas. Isso vai se repetir depois das trombetas também, que a gente vai ver. Tá? Mas isso aqui não faz com que os homens mudem comportamento. Por isso eu entendo que aqui não é literal. É uma concessão sendo entregue para o Cordeiro. Então nesse capítulo 6 nós tivemos muitas informações, muitas. Mas o que eu quero enfatizar para que a gente continue o próximo capítulo aqui antes de sair desse, é que fique muito claro de que isso aqui não está acontecendo de fato na Terra. São concessões entregues para o Cordeiro, de maneira que todos esses eventos relacionados aos selos que foram abertos pertencem agora ao Cordeiro, porque ele foi digno de abrir os selos e ver o seu conteúdo. Né? Isso quer dizer que toda a revelação que é feita, né? Você vai ter, por exemplo, lá em Ezequiel, quando o livro ele é selado, e ali é dado que ele não desate, né, aqueles selos, porque isso seria permitido depois só lá na frente pelo Cordeiro. E aí aqui você tem o conteúdo das visões, que Daniel teve as visões, que Ezequiel teve as visões, mas é permitido ao Cordeiro abrir o seu conteúdo agora e ter acesso, e tudo isso passa a ser de posse sua. Não quer dizer que o Cordeiro é causador dessas coisas, mas que a partir desse momento todos esses eventos pertencem ao Cordeiro e fazem parte do propósito de Deus em forma de relógio, em forma de cronologia até a sua vinda. Tá?